Então vamos à segunda parte da física moderna, agora com a relatividade restrita. Teoria da relatividade restrita ou teoria da relatividade especial, também de Einstein, tá? Teoria da relatividade restrita ou teoria da relatividade especial é de 1905, tá? No mesmo ano em que o Einstein publicou sobre o efeito fotoelétrico, ele publicou alguns artigos, outros, né, que falavam sobre ideias que se transformaram na teoria da relatividade restrita. Esse exercício número 5, do tema 14, ele mistura o efeito fotoelétrico com a ideia da relatividade restrita. Ele é um exercício também que esbarra na história da física. Em 6 de novembro de 2014, estreava no Brasil o filme de ficção científica Interestelar, que abordou em sua trama aspectos da física moderna. Um dos fenômenos mostrados no filme foi a dilatação temporal, já prevista na teoria da relatividade de Albert Einstein. Além da relatividade, Einstein explicou o efeito fotoelétrico. Ele rendeu o Prêmio Nobel de 1921. Sobre os fenômenos referidos acima, é correto afirmar que... Bom, no filme Interestelar eles falam de um buraco negro. E aí a dilatação do tempo ocorre por conta da enorme gravidade do buraco negro. O Einstein mostrou, pela teoria da relatividade restrita, que o tempo pode dilatar, dependendo da velocidade com que você se move num determinado referencial inercial. Então a teoria da relatividade restrita não aborda a gravidade, é a relatividade geral que aborda a gravidade, né? Mas na teoria da relatividade restrita já existe essa quebra de paradigma que o tempo e o espaço não são absolutos. Na teoria de Newton, o tempo e o espaço são absolutos. Na teoria de Einstein, o tempo e o espaço são relativos, dependem do observador, dependem do referencial. Basicamente, dependem da velocidade com que o observador se move. Então, ele está abordando esses aspectos conceituais históricos, né, das duas teorias de Einstein. Então, frases para julgarmos, né? Frase número 1. O efeito fotoelétrico foi explicado atribuindo-se à luz o comportamento corpuscular. É verdade, né? Foi o Einstein quem explicou de forma original pela primeira vez o efeito fotoelétrico, em 1905, usando a ideia de fótons, né? Cada fóton é um quantum de energia de Planck. Então eu estou atribuindo à luz o caráter corpuscular. A luz passa a ser corpúsculo, né? Formada de corpúsculos, de pacotinhos de energia. Não são exatamente pacotinhos de matéria, são pacotinhos de energia, são corpúsculos imateriais, mas de energia. Então é uma teoria corpuscular, sem dúvida, né? Tá certo. A alteração da potência de uma radiação que provoca o efeito fotoelétrico altera a energia cinética dos elétrons arrancados. É verdade, se você aumenta, né, a energia, a potência, depois que está tendo o efeito fotoelétrico, você consegue mexer na energia cinética final dos fotoelétrons. Mas não, segundo a afirmação, não o número de elétrons. Será que isso é verdade? A potência é ΔE por ΔT, que é NHF. Ou seja, eu tenho numa quantidade ΔE de energia, N fótons de energia individual HF. Então essa energia total pode ser entendida como NHF, onde N é o número de fótons. Então cada fóton colide com um elétron. Se eu tiver uma potência maior, se eu tiver mais fótons, eu tenho mais fótons para colidir com mais elétrons. E, portanto, eu vou ter mais fotoelétrons emitidos. Então, essa afirmação aqui que o aumento da potência da fonte, né, não altera o número de elétrons liberados, ela é falsa, né? É incorreta. Okay? Agora vem duas frases importantes que eu vou aproveitar para introduzir a teoria da relatividade restrita. De acordo com a teoria da relatividade, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Isso que está sendo afirmado na frase número 4 é um dos postulados de Einstein para a teoria da relatividade restrita. Einstein fez dois postulados. Ele partiu de duas premissas, de duas ideias,
Uma delas é que as leis de Newton funcionam, tá? Então ele fala, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial. Esse é um dos postulados de Einstein. A frase número 8, de acordo com a teoria da relatividade, a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal. É a mesma em todos os sistemas inerciais de referência e não depende do movimento da fonte de luz. Esse é outro postulado, é outra ideia da qual o Einstein vai partir, né? Ele sabe que ao dizer que a velocidade da luz é uma constante universal, né, que aliás é chamada de C, né, representada pela letra C, ele sabe que ao fazer isso e postular que as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, ele vai provocar mudanças, ele vai bater de frente com Newton. Mas ele parte da ideia de que as leis da física, as leis de Newton, né, e todas as leis da física são invariantes para referenciais diferentes, desde que sejam inerciais, que não tenham aceleração. Então, muita gente fala que o Einstein derrubou o Newton, né? Porque ele fez coisas que o Newton não tinha feito. Na verdade, o Einstein, ele respeita o trabalho do Newton, ele aceita a ideia de que Newton está absolutamente correto para velocidades pequenas, para observadores que se movem com velocidades pequenas. A teoria clássica do Newton é perfeita. Quando a velocidade começa a não ser mais desprezível em relação à velocidade da luz no vácuo, aí a teoria do Newton não funciona mais. É aí que entra a teoria da relatividade restrita. Então ela é uma espécie de correção para a relatividade, a relatividade restrita é uma espécie de correção para a teoria clássica do Newton, tá certo? Então as frases 4 e 8 abordam exatamente os dois postulados que plantam as bases da relatividade restrita. Então estão corretas 1, 4 e 8, só a 2 que não está. Somando vai dar 13, certo? E este foi o último exercício do tema 14. Mas como eu estou aproveitando aqui, né, para ensinar algumas ideias e revisar outras ideias, então eu vou pegar mais alguns exercícios complementares. O próximo deles fala sobre E igual a mc quadrado. Aqui no quadrinho Note a Dot vem a relação de Einstein entre energia e massa, E igual a mc quadrado. Isso foi outro trabalho de Einstein em 1905. Em 1905, Einstein publicou 5 trabalhos originais. 5 trabalhos originais. Um deles era essa conversão massa-energia. A relação entre a massa e a energia E igual a mc quadrado. Tá? Então eu vou aproveitar esse exercício 3 complementar para poder fazer com vocês essa revisão de E igual a mc quadrado. Ou para quem nunca viu, para entender o que é o tal do E igual a mc quadrado. O exercício da FUVEST, primeira fase, fala que o elétron e sua antipartícula, o pósitron, possuem massas iguais e cargas opostas. Na verdade, aqui ele está falando de antimatéria. Uma antipartícula é uma partícula que tem tudo igual, exceto a carga que é oposta. Então, a antipartícula do elétron é o pósitron. Tá? É como se fosse um elétron positivo. Tem a mesma massa do elétron, tem tudo igual, só que a carga é invertida. Aí você vai dizer, então é como o próton. Não, a massa do próton é diferente da massa do elétron. O pósitron seria um elétron positivo. Tá? Isso é o que a gente chama de antimatéria. Cada partícula tem a sua antipartícula. Em uma reação em que o elétron e o pósitron, a sua antipartícula, em repouso, se aniquilam, 2 fótons de mesma energia são emitidos em sentidos opostos. Então, quando matéria se encontra com antimatéria, elas reagem e a massa é convertida em energia, de acordo com esta equação E igual a mc quadrado, a relação de Einstein entre energia e massa, também chamada equação da equivalência massa-energia. Tá? Então, se eu fizer o encontro de um elétron com a sua antipartícula pósitron, o que vai acontecer? A massa de ambos vai virar energia, eles desaparecem. Tá? Então, eles falam aqui no enunciado que serão emitidos 2 fótons em sentidos opostos. Né? Ok? Então, o elétron vira
fóton vira energia, vira um pacotinho de energia. O pósitron, o antielétron, a antipartícula do elétron também. A energia de cada fóton produzido, de cada fóton, são 2 produzidos, de cada fóton produzido é em mega elétron-volt aproximadamente. Bom, mega vocês sabem o que é, né? Tá? Toda vez que eu tenho mega é 10 a sexta. Aqui no Note a Dot está escrito 1 mega elétron-volt é 10 a sexta elétron-volt. Mas o que é o elétron-volt? 1 elétron-volt é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. 1 elétron-volt é a energia que uma partícula de carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs adquire, energia potencial elétrica, né, que ela adquire ao ser colocada num lugar onde você tem um potencial elétrico de 1 volt. Então, o elétron-volt é uma unidade alternativa de energia, mas é uma quantidade pequenininha, né? É uma energia muito boa para usar com partículas, com subpartículas atômicas, né? A galera da física de partículas está muito acostumada a trabalhar com elétron-volt, com quilo-elétron-volt, que é 10 a terceira, com mega-elétron-volt, que é 10 a sexta, que está escrito aqui no Note a Dot, né? Tem o giga-elétron-volt, que é 10 a nona. Mas, enfim, ele quer saber em MeV, em mega-elétron-volt, qual vai ser a energia de cada fóton. Ele deu a massa do elétron, que é a mesma massa do pósitron, 9 vezes 10 a menos 31 kg, deu a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava. Tá? No processo de aniquilação, toda a massa das partículas é transformada em energia dos fótons. Então, mesmo que você nunca tivesse ouvido falar, né, dessas ideias que estão sendo tratadas aqui, dá para ir meio que na onda, né? Você sabe que a energia liberada na aniquilação das duas partículas, né, o elétron e a sua antipartícula, vai ser a massa total C quadrado, tá certo? Então vai ser a massa do elétron mais a massa do pósitron, que é a mesma massa, 9 vezes 10 a menos 31 kg. Velocidade da luz ao quadrado. É como se a velocidade da luz ao quadrado fosse um fator de correção entre a massa e a energia. Quando massa vira energia, a proporção entre a energia e a massa é dada por C quadrado. Então, se a gente fizer essa conta com cuidado, 9 mais 9, 18, vezes 10 a menos 31, 3 ao quadrado, 9, 10 à oitava ao quadrado, 10 a 16, eu vou ter essa energia. Mas essa é a energia total dos dois fótons, ele quer a energia de cada fóton. Então, eu vou dividir por 2, né? Certo? 1,62 dividido por 2 dá 0,81 vezes 10 a menos 13 joules, que é 8,1 vezes 10 a menos 14. Aí eu divido por 1,6 vezes 10 a menos 19, joule por elétron-volt, corta joule, e eu vou encontrar o valor em elétron-volts. Então vai dar 500 mil elétron-volts, que é 5 vezes 10 a quinta. Mas ele pediu em MeV, em mega elétron-volts. Então tem que ser em unidades de 10 a sexta. Eu vou dividir o 5 por 10 e para compensar eu vou multiplicar o 10 a quinta por 10. Vai aparecer o 10 a sexta, que é o mega. Né? Só que vai ficar meio vezes 10 a sexta. Então meio mega elétron-volt. Isso está bem dado, né? Exatamente na letra B. Né? Tá certo? Meio mega elétron-volt. Essa é a energia de cada fóton que aparece, que surge da aniquilação de um elétron com um pósitron. Então, quando partícula e antipartícula se encontram, eles se anulam. Tá certo? Quando o universo surgiu, provavelmente tinha uma quantidade diferente de partículas e de antipartículas, né? Formaram-se átomos com as partículas e formaram-se antiátomos com as antipartículas, mas eles se aniquilaram. Mesmo assim, o universo sobreviveu e nós estamos aqui para provar que isso é verdade. Nós somos feitos de matéria, a mesma matéria que é feita, de que é feita tudo que existe no universo. Né? Então, no Big Bang, no início do nosso universo, naquele evento catastrófico, né? Que é quase uma explosão, daí o nome Big Bang, né? O que aconteceu? Surgiu mais matéria do que antimatéria, tá?
Então hoje nós temos um universo feito de matéria. Se não fosse isso, nós só teríamos energia. Nosso universo seria pura energia. Tá legal? Então estão tentando lá os cientistas descobrir por que que isso aconteceu, por que que deu origem, né, no início do universo, mais matéria do que antimatéria. Não existe ainda uma explicação plausível para essa ideia, mas ela é um fato, né? Certo? Porque o universo é matéria. Ah, mas como é que vocês sabem que tem antimatéria? Porque em experimentos, em aceleradores de partículas, onde você faz colisões, muitas vezes aparecem antipartículas, né? Então elas surgem, elas existem, elas fazem parte dessa grande estrutura que explica o universo. Mas na natureza, né, espontaneamente, a gente não encontra mais as antipartículas, né? Por quê? Porque elas se aniquilaram com partículas, né? Beleza? Muito bem. E vamos fazer esse exercício aqui, número 10, que é muito legal, que fala sobre essa história do tempo e do espaço mudarem de valor dependendo da velocidade com que você se move. Se você pegar uma nave, sair viajando com essa nave, depois voltar para a Terra, se essa nave atingir uma velocidade que não é desprezível em relação à velocidade da luz no vácuo, o que vai acontecer? O tempo vai passar mais devagar para você que viajou. Quando você voltar aqui na Terra, né? Digamos que no momento da partida da viagem, você sincronizou o seu relógio com o relógio de alguém, tá? Que você vai encontrar na volta. Quando você voltar, o seu relógio terá passado, terá fluído através dele menos tempo, né? O tempo sofre uma dilatação. Tá? Por quê? Porque você viajou com uma velocidade grande, não desprezível em relação à velocidade da luz. Vale lembrar que nós não temos máquinas hoje que viajam com velocidades grandes, não desprezíveis em relação à velocidade da luz no vácuo. Então nós não experimentamos, né, nós mesmos, essa dilatação temporal. Tá? Nós não temos noção de como é que isso funciona. Mas isso é medido, tá, em laboratório. Existem experimentos que levam em consideração essa dilatação do tempo. A própria historinha que eles vão contar aqui no exercício 10, tá? Os muons cósmicos, são uma evidência de que a dilatação temporal acontece, particularmente aqui para os muons que se movem com velocidades quase igual à da luz no vácuo, certo? Agora, uma informação importante: os satélites de GPS precisam estar sincronizados temporalmente falando, né, quer dizer, os relógios desses satélites de GPS têm que estar sincronizados com os relógios aqui da Terra. Como os satélites estão se movendo ao redor da Terra, apesar da velocidade dos satélites não ser tão grande, né, mas o efeito de dilatação do tempo do satélite vai acumulando. Tá? Então passa um dia, 2 dias, um mês, 2 meses. Depois de um tempo, há uma diferença no relógio do satélite em relação ao relógio na Terra. Para o sistema de satélite GPS funcionar, tem que fazer correção relativística. E essa correção é feita através desse número gama, que vai ser dado aqui, ó, que é uma formulinha. Então vamos fazer o exercício para vocês entenderem a ideia. Os muons cósmicos são partículas de altas energias, criadas na alta atmosfera terrestre. Então, vem partículas cósmicas, né? Partículas do espaço, que colidem com partículas da própria atmosfera, tá? Em grandes altitudes, certo? Acima de 10, 12 mil metros, né? 10, 12 quilômetros. Okay? Esses muons são gerados em eventos que são chamados de chuveiros cósmicos. Tá? A velocidade de alguns desses muons, o muon é como se fosse um elétron, tá? Ele é meio parente do elétron, ele é parecido com o elétron. Esses muons têm velocidade próxima da velocidade da luz, tal que v quadrado é 0,998 c quadrado. E o seu tempo de vida em um referencial em repouso é de 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Esses muons, eles surgem na alta atmosfera, pela colisão de partículas que vêm do espaço com a própria atmosfera, mas eles morrem muito rápido, eles decaem, eles desaparecem em 2 vezes 10 a menos 6 segundos. Né?
2 microsegundos, tá certo? Pelas leis da mecânica clássica, se você fizer o cálculo, com esse tempo de vida tão curto, nenhum muon poderia chegar ao solo. No entanto, eles são detectados na Terra, tá? Então, se você faz o cálculo, onde que o muon surge? 10 mil metros de altitude, 11 mil, 12 mil, né? Quanto tempo ele dura? 2 vezes 10 é menos 6. Com a velocidade que ele tem, quase a velocidade da luz. Você faz o cálculo, eles deveriam morrer, desaparecer, decair antes de chegar na Terra. No entanto, eles são encontrados aqui na Terra. Qual que é a explicação física para isso? O que está errado? O tempo de decaimento está errado? Não. Né? O tempo de vida está errado? Não está errado. Isso é medido rigorosamente, né? Em laboratórios parados aqui na Terra. Então, o que se desconfiou, né, é que esses muons, por terem velocidade muito alta, o tempo para eles passa mais devagar. Tá certo? Como o tempo passa mais devagar, eles têm mais tempo para percorrer aquela distância. E por isso eles atingem, né, a superfície aqui da Terra. Tá certo? Então, pelos postulados da relatividade restrita, o tempo de vida do muon em um referencial terrestre e o tempo t0 são relacionados pelo fator relativístico gama, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Isso é o gama de Lorentz. É o fator gama de Lorentz. Para um observador terrestre, a distância que o muon percorre antes de se desintegrar é aproximadamente... Então vamos lá. O fator gama de Lorentz, nesse caso do muon, vai valer 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 por C2. Se eu passar aqui, ó, V2, que é 0,998C quadrado, se eu passar o C2 dividindo, eu posso trocar, né? Eu posso trocar essa razão aqui, V2 por C2, por 0,998, né? Certo? Na verdade, eu substituí o V quadrado por 0,998, né? C quadrado. Então vai cancelar aqui e vai sobrar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0,998, que é 0,002. Tá? Isso daqui, a raiz quadrada de 2 vezes 10 a menos 3 dá 0,045. E 1 sobre 0,045 dá 22,22 aproximadamente. Então você tem um fator 22 de diferença no tempo. Para o muon relativístico, que tem velocidade próxima à velocidade da luz, não desprezível em relação à velocidade da luz, o tempo estará dilatado por um fator gama, 22,22. Então, o tempo do muon, no referencial dele, é igual ao tempo do muon num referencial parado, né? Aquele valor medido no laboratório, que é o T0 aqui, vezes o gama. Então, no referencial do muon, o tempo que passa não é 2 vezes 10 a menos 6 até ele morrer. É esse valor aqui, ó, 4,44 vezes 10 a menos 5, que é um valor maior. Tá? Pelo fato do muon estar se movendo rapidamente, o tempo para ele passa mais devagar. Ok? Então, ele consegue percorrer no seu referencial, né? Ele consegue percorrer ΔS V ΔT, onde esse ΔT é o ΔT dilatado, né? Que para ele o tempo está passando mais devagar. Então eu vou usar a velocidade do muon praticamente c, vai? Porque se eu fizer a conta aqui, essa velocidade v é quase igual a 1c, né? Quase 1c. Eu vou aproximar, né? Então 1c é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, certo? Vezes o tempo, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 13,32 vezes 10 a terceira metros, que está próximo de 13,5 vezes 10 a terceira metros. Então, o ΔS do muon tem esse valor aqui, né? Quer dizer, para ele o tempo passa mais devagar. Então ele tem mais tempo para percorrer com quase a velocidade da luz uma distância maior. Tá? Então, se ele é criado, né, a 12 quilômetros de altitude, 12 mil metros, ele consegue percorrer 13,5, né? Então ele consegue chegar no chão. Por isso que ele é detectado aqui no chão. Certo? Então, quando você estiver pensando em relatividade restrita, pensa dessa maneira. Quem está se movendo
com velocidade não desprezível em relação à velocidade da luz, vai ter um fator gama. Repare que se a velocidade v for muito menor do que c, v quadrado por c quadrado vai dar zero. Vai ficar 1 sobre raiz de 1, que é 1. Né? Para o nosso mundo cotidiano de velocidades baixas, o gama é 1. Então a gente não tem um tempo dilatado. A gente não sente isso na pele, porque o gama para nós é 1. Né? Agora, se você pegar uma nave e começar a viajar com velocidade cada vez maior, tá? Esse v quadrado por c quadrado começa a crescer. Né? Se você tira de 1, faz essa raiz quadrada e divide, né? Faz o inverso, faz 1 sobre, esse gama começa a crescer. Então esse gama vai crescendo, quanto maior é a velocidade do corpo. Se eu atingir a velocidade da luz, o gama vai valer infinito. É como se o tempo parasse. Mas quanto mais perto eu estou da velocidade da luz no vácuo, mais lento o tempo vai passar para mim. Certo? Então é isso que se chama de dilatação do tempo. Tá legal? A mesma coisa, na verdade, o efeito oposto, ocorre no espaço. O espaço é contraído. Tá? Quando você se move muito rapidamente, o espaço encolhe pelo mesmo fator de gama. Né? Então você vai sempre calcular esse gama e vai usar o gama para fazer o tempo dilatar e para fazer o espaço contrair. Existem outras grandezas físicas que eu não vou entrar em detalhes agora, que são corrigidas pelo gama. Quer dizer, eu tenho que entender que esse gama, o famoso fator gama de Lorentz, é um fator de correção entre uma grandeza clássica e o seu valor relativístico. Certo? Então é isso, a gente está terminando aqui a nossa revisão de física moderna. Revisão, para quem já tinha alguma noção, para quem nunca tinha ouvido falar, fica como aula, fica como conceito a mais para você colocar aí no seu kit vestibular. Alguns vestibulares já cobram física moderna, isso você vai ver lá no edital do vestibular, né? Outros, como a FUVEST, a Unicamp e a Unesp, não estão cobrando ainda explicitamente, mas muitas vezes eles passam exercícios autoinstrutivos, que tem dicas, que tem formulinhas. De qualquer maneira, é bom dar uma olhada em física moderna, é bom se inteirar, porque pode aparecer, né, alguma questão, especialmente nos vestibulares em que isso está contido no próprio edital, né, onde você entra lá e o que vai cair de física? Você vai olhando lá, quando vê, acabou a física clássica, vem a física moderna, que é a física do século XX, certo? Com esses conceitos, com essas ideias, eu acredito que vocês têm condições de fazer possíveis questões de vestibular. Tá? Dá uma olhada nessas aulas com carinho, faça os exercícios complementares, né? E se vier física moderna, não tem erro. Você mata no peito e marca gol, né? Tá bom? Então é isso, valeu, obrigado pela atenção e um grande abraço. Bons estudos.